Então, qualquer pessoa que nunca refletiu sobre, por exemplo, o que é estar vivo, né, o que significa vida, ou até, por exemplo, assim, por que a gente morre, por que a gente nasce, assim, pegando palavras, frases assim que elas, a princípio, quando você olha para elas, elas não te dão uma resposta imediata, né? Então, enquanto qualquer pessoa, seja quem for, né, ela pode ter pouca idade ou muita idade, né, no sentido de tempo de vida, né? Ela, se uma pessoa nunca fez essa pergunta para si mesma, ou umas outras que porventura levem a ela a por alguns segundos sair de dentro de um casulo completo de fanatismo, né? Ela vai viver fanática pro resto da vida. E entenda que fanatismo é quando nós vivemos uma vida turbulenta, cheia de problemas, cheia de dramas, cheia de traumas, e mesmo vivendo tudo isso nessa vida, nós achamos que estamos sempre certos. Esse é o fanatismo. O fanatismo é quando a gente é completamente cego, cego internamente. Nós não conseguimos ver nada além do nosso ponto de vista, que ele nunca está errado, né? E que quando a gente vive desta forma, sem fazer esse tipo de pergunta, normalmente a vida é bem caótica, né? Então ela pode ser um caótico para fora, né? Muita violência, muita raiva, muito ódio, né? E pode ser um violento para dentro, né? Muito deprimido, muito triste, muito sem isso, muito sem aquilo, mas não faz a pergunta mesmo assim, entende? Bom, aí o que acontece? O dia que a gente... E isso acontece meio que de forma... Os dois, no caso, o fanatismo e agora a interiorização, elas acontecem meio que juntos, né? Porque antes a gente vivia, quando tinha o fanatismo, a gente vivia numa interiorização em que não existia, vamos dizer assim, essa possibilidade de você estar errado, né? E aí, ao mesmo tempo, tem a interiorização que quando você se permite ver, pensar sobre isso, você vai começar devagar a olhar para o seu interior, né? Que também ele estava de mão dada lá nesse fanatismo, né? Aí é aquelas coisas que a gente vai se dando conta, em que a gente não consegue ver nada além de nós mesmos, no nosso próprio umbigo. Então, aí a gente vê como é estar inconsciente, assim, a gente está sempre sem presença alguma na vida, né? A gente é simplesmente levado pelos pensamentos que rodam na nossa cabeça. Então, eles são sempre os mesmos, sempre da mesma forma, né? Então, sei lá, por exemplo, assim, a gente tá caminhando na rua, né? Estamos ali, né? E de repente alguém nos olha. Aí a gente pensa assim, por que essa pessoa tá me olhando, né? E aí, de repente, você olha para você mesmo, será que ela tá me achando gorda? Será que ela tá me achando feia? O que ela é? Será que eu não sei o quê? Ou seja, aí tá, daí de repente um barulho assim nos chama atenção, a gente sai desse sonho e aquele barulho você olha e pensa, o que será que está acontecendo? Ou seja, a gente anda dormindo. Por exemplo, se a gente for a um shopping, que é um lugar bem propício para acontecer isso, né? A gente vai andar praticamente o shopping inteiro dormindo, né? E em poucos momentos, por exemplo, que se a gente for lá comprar alguma coisa, a gente talvez aí esteja um pouco mais presente, interagindo com aquela objeto que a gente está comprando ou com a compra que a gente está fazendo, né? Mas isso ali é só aquele pedacinho, né? E mesmo assim, ainda mesmo fazendo a compra, a gente ainda pode estar lá, puta, vou comprar isso, mas aí eu vou ficar devendo. Ah, podia ser mais barato. Ah, eu vou comprar vermelho mesmo, mas eu queria azul. Não tem, pode estar acontecendo também isso. Então isso aí é a interiorização. A gente passa o tempo inteiro olhando para dentro de si mesmo de uma forma invertida. É como se a gente olhasse, né, somente com uma lente do ego, para se julgar, para se culpar, para achar tudo que está em volta desagradável e difícil de ver, difícil de conviver. Isso é interiorização. E mesmo, né, depois que você fez essa pergunta,
E se você não vai em busca da resposta, né, essa pergunta vai ficar ressoando dentro de você, né? No sentido, quando eu falo a pergunta, é de começar a olhar, conseguir por instantes olhar para fora, né? Por exemplo, de repente você vê algum lugar, uma reportagem, uma pessoa falando, você lê um livro, você vê um filme, você ouve uma música, e aquilo te leva a um estado melhor interno, te dá uma certa emoção mais agradável, né, internamente, assim, é como se você naquele momento pensasse assim, será que é possível isso? Né? Será que existe isso? Né? Porque a gente está tão perdido dentro da nossa própria sombra interior, né? Ou seja, aquele negócio do espelho enevoado, o espelho ele está embaçado, a gente não consegue ver absolutamente nada, né? Aí são processos. Então, às vezes acontece um fato específico que nos leva a buscar algo. Ou seja, a gente decide romper com essa barreira da interiorização, né? Ela pode vir de mais diversas formas, né? Mas, assim, às vezes com uma grande perda, né? Às vezes através de uma informação de um amigo, né? Ou seja, para cada um ela vem de uma forma, né? Aí nessa hora, como a gente toma essa decisão, né? Que é que a gente realmente começou o trabalho sobre si mesmo. Até então, se a gente viver só no mundo da interiorização, que é a tagarelice constante, né? A presença inexiste, né? A gente é robô, a gente é dominado pela segunda natureza que conversa o tempo inteiro na nossa mente, conversas desconexas. Porque você pode, depois que você começa a aprender a olhar os pensamentos, cada vez que você olha e vê aquele monte de pensamentos lá na cabeça, você começa a ver que você é meio desperturbado. Porque você pensa 50 coisas, você começa um pensamento, ele é descontínuo, de repente você está num lugar, você vai para outro, e não tem nada ali. Aí no final, assim, depois, se você fica muito tempo envolvido, e somente se for pensamentos de muita ansiedade, de muita emoção negativa, então aí daqui a pouco você está com dor de cabeça, você está se sentindo mal, você está querendo fugir, você está querendo correr, ou seja, isso é interiorização. Ou seja, completa domínio, ou seja, o corpo em si, né, como diria o Dr. Joe, está sendo trucidado pela mente do ego. É só isso. Ou seja, a mente está se lambuzando no nosso corpo. Aí quando a gente toma uma decisão e ela é íntima de cada um, ela acontece, né? Não dá, cada um que está ouvindo isso provavelmente está passando por isso. Ela acontece. Você fala, não, tem que mudar alguma coisa. Algo de você se move. E aí você vai conhecer algum lugar, alguma forma de começar a ver isso. Que é quando você entra na identificação, na identidade. Ou seja, quando você vai olhar aí a sua personalidade. Você já começa a separar. Né? Você é engatinhando no negócio, engatinhando. Você começa a separar. Aí entra toda aquela questão. Você começa a trabalhar com o Ho'oponopono, né? Vai limpando aquilo que você às vezes nem sabe bem porque está limpando, porque é tanta essa interiorização, ela ainda vem, e ela vem e você limpa, ela vem e você limpa, ela vem, ou seja, o passado fica batendo na porta, né? Os conceitos, todos da documentação quebrando, e você limpa. É o que acontece. Devagar você vai se separando dessa personalidade do habitual de ser quem você era. Ou seja, você começa a se mudar. Aí você muda isso, ou seja, você vai trabalhando o hábito, né? Porque você acorda de manhã e você dorme de noite, ou seja, você tem um dia muito rotineiro. Mesmo que você pense, o meu dia é agitado, mas essa agitação agitada é o seu dia, é a sua forma de viver. Não é a questão de ser assim, como se fosse uma tabela. Não. Você tem vários compromissos durante aquele dia e costuma ter que fazer todos, né? Se vão dar certo, às vezes, se vai dar errado o compromisso, não vai acontecer, mas você tem uma intenção X e ela costuma ser a mesma durante sempre, né? Bom, aí o que acontece? Você vai olhar essa linha. Aí você começa devagar a mudar com o Ho'oponopono, com as práticas de meditação, né? Que o Dr. Joe vai falando. Ou seja, a gente vai saindo da interiorização para olhar
o mundo através do nosso ser. Então, é o ser que olha a partir de agora. Ele devagar, ele vai olhar. Lógico que ainda vai ser uma pequena... Existe esse jogo inicial entre interiorização e o ser olhando a vida, né? A vida que você tem, o teu dia todo, da forma que é, bagunçado, cheio de problemas, cheio disso. Isso é a parte em que você tem que olhar. Não existe outra forma. Bom, aí que vem aquela coisa, conforme você vai sendo impecável, né? E aí a gente usa, por exemplo, os 4 compromissos, a gente usa o Ho'oponopono, faz as práticas de meditação, se instrui, se informa, né? Pergunta, né? Ou seja, tenta buscar a solução para todas essas coisas, a coisa melhora. E aí você vai criando você mesmo, do jeitinho que você quer. É assim que é para fazer, né? Lógico, parece simplesinho, né? Se botar lá um parágrafo, mas não, esse parágrafo, se a gente cumprir, ele arrisca, no sentido de fazer, né? Executar, a gente, né, chega nessa ideia, ou seja, a gente cumpre a ideia da personalidade, a gente se cria, né? Cria uma nova personalidade, criamos uma nova pessoa, ou seja, colocamos uma nova mente do nosso corpo. E aí eu acho mais legal, né, que eu acho que daí entra a ideia, porque acaba casando, né, porque no final todos os apegos estão ali, né? Porque quando você estiver na identidade, você vai estar trabalhando ainda fanatismo que você não conhece, você ainda vai estar trabalhando interiorizações que você não conhece, né? Mas também, ao mesmo tempo, você vai estar se ligando a um outro apego, que é um apego da escolha, né? Que é o mundo das preferências. O mundo das preferências eu acho incrível, porque daí você vai poder botar a roupa que você quer e estar se sentindo bem. Estar em qualquer lugar e estar se sentindo bem, né? Escolher, eu quero aquilo, eu não quero aquilo. E tá tudo bem, porque é o que você quer. Não importa, né? Eu tô falando assim no sentido de que você sabe que todas aquelas escolhas que você está fazendo é pro seu próprio bem, pro seu próprio ser. Então, seja qual for, né? Por exemplo, até ele dá o exemplo, você resolveu que você quer ser vegano ou vegana, não tem problema. Mas é porque você quer aquilo. Aí você não precisa tentar sair do mundo catequizando todo mundo que tem que ser vegano, né? Ou seja, você simplesmente vai ter a sua posição, ou você não. Você fala, não, eu quero ser carnívoro. Será carnívoro, no meio de um monte de gente que às vezes não come carne, não tem problema. Você está se sentindo bem. Lógico que a gente, né, tem que ser diplomata, que nem diz o próprio Dom Luiz, mas a gente se mantém na nossa posição. Quero cortar cabelo curto, quero ter cabelo comprido, quero ter barba, não quero ter barba, quero isso, quero aquilo, quero trocar de emprego. Ou seja, não importa. Eu resolvi que eu quero estudar de novo. Isso parece coisas assim do mundo, mas é essa a vida. Porque às vezes a gente quer estudar uma coisa que para nós é muito importante. Então, por que não estudar, né? Às vezes a gente quer trocar de emprego. Bom, então a gente se organiza e troca de emprego. Né? Porque acha que é melhor. E às vezes pode ser mesmo. Às vezes pode não ser, mas a gente fez aquilo. Porque foi uma preferência nossa, né? E qualquer ação, a forma, né? Então, e ao mesmo tempo começamos a nos sentir vivos, porque a gente é quem é, né? Lógico que o que é essa pessoa que está usando o mundo da preferência é aquela pessoa da melhor versão, né? A melhor versão, né? Aquela em que as emoções elevadas que a gente cultivou na prática de meditação da bênção, elas estão presentes na nossa personalidade, né? Então, gentileza, harmonia, compreensão, compaixão, né? Plenitude, ordem, né? Essas coisas, gratidão, né? Elas estão como parte do nosso ser. Então, é nesse sentido, né? Ele fala do eu autêntico, que na verdade é quando a gente consegue estar em plena presença, né? E ele interage junto nesse mundo da preferência daí, né? Mas, assim, esse eu autêntico, ele é, vamos dizer assim, como é que seria a palavra, né? Adquirido, né? É como se a gente fosse resgatando ele, né? Então, conforme a gente trabalha com a morte, conforme a gente vai se melhorando, aquele percentual de eu autêntico que ele fala, né? Ele fica mais constante, mais presente. Então, aí que é a ideia, né? Se começar a se tornar um ser consciente, se tornar uma melhor versão de nós mesmos, realmente se tornar consciente da vida que a gente quer ter, e da vida que é lá fora, de uma outra forma, ver o mundo através dos olhos do ser. E aí, é aí que é a ideia. Aí
o mundo sempre será perfeito, mesmo quando tenha coisas que não parecem perfeitas, dos olhos pelo ego, né? Porque daí você está em paz com esse mundo, né? Nesse mundo que você vive, hoje ainda tem coisas que tem que ser limpas, que tem que ser ressignificadas, mas aí você se ressignifica dentro de você para que aquilo pare, paulatinamente deixe de existir, né? No seu mundo e no mundo de todo mundo. Aí que é a ideia que somos um. Quanto mais a gente vai se dando conta disso, aí as guerras podem vir a acabar, as doenças, né, essas epidemias, toda a neurose, né, o viver de forma como no modo de sobrevivência, paulatinamente ele vai sendo diminuído. E as pessoas vão se dando conta de que elas também são um ser. E o que elas querem é viver em paz, em plenitude, em conexão com o Criador, né? Ou seja, em plena presença, se sentindo bem, feliz, agradecido por estar vivo, por estar vivendo essa plenitude que é a vida. Bom, um abraço!